Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos apoiadores, aos convidados. Quero cumprimentar também o Alain, que está aí na parte técnica. Estamos iniciando o nosso 105º programa Momento do Turismo no Vale. E hoje nós estamos num local aqui em Arroio do Meio, no município de Arroio do Meio. Não estamos nos estúdios da Rádio Integração, nós estamos no Seminário Sagrado Coração de Jesus, que tem toda uma história longa, desde 1950, isso aí. Então, é uma longa história para ser compartilhada, para ser contada, mas hoje, o programa de hoje, nós queremos falar sobre a Romaria da Terra em Arroio do Meio, 47ª edição, com o tema Reconstruir e Cuidar da Casa Comum com Fé, Esperança e Solidariedade. E quem está conosco aqui para nos acompanhar ao longo desse programa, que nós vamos estar juntos, então, até às 13 horas, é o nosso bispo, Dom Itacir Braciani, que é o bispo de Santa Cruz do Sul, da diocese aqui de Santa Cruz do Sul, Maurício Queiroz, da Coordenação Estadual da Comissão Pastoral da Terra, a Helena Warkenweitzmann, ela que é do Grupo Agroecológico de Forqueta e também do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais. E está aqui ao meu lado o padre Alfonso Antoni, ele que é o pároco aqui da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui de Arroio do Meio. Então, esses são os nossos convidados, vamos estar juntos, como eu dizia, até às 13 horas. Estamos nas ondas da Rádio Integração FM 87.5 de Arroio do Meio. Estamos no Facebook e também no YouTube para conversar com vocês sobre esse tema, né, que é um tema tão relevante para toda a comunidade local, regional e estadual. Esse programa ele tem o apoio da Nidecor House, da Girando do Sol, Empresa de Transportes Irmãos Tché e também do Sicredi Região dos Vales. Nós vamos iniciar o nosso programa. Eu vou pedir aqui que os nossos convidados aqui façam uma saudação inicial. Posso começar com o bispo, que é o nosso grande convidado de hoje. A gente quer, desde já, agradecer por estares aqui com a gente, disponibilizar desse tempo, né, para conversar com os nossos ouvintes sobre esse tema. Obrigado, Marlise. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração. Boa tarde também ao Alain. É um prazer estar aqui conversando sobre a 47ª Romaria da Terra, que será realizada aqui nessas terras abençoadas, sofridas, mas abençoadas de Arroio do Meio. Minha fraterna saudação a todos vocês. Muito obrigada. Seguimos aqui com o Padre Afonso. Oi, Marlise, boa tarde a você, os colegas aqui da roda de conversa, também aos ouvintes e também aqueles que acompanham pelas redes sociais este programa. E vai ser muito bom a gente conversar, né, com os nossos ouvintes sobre este evento, né, e essa romaria que vai ser um grande acontecimento para nosso município de Arroio do Meio e para nossa região do Vale do Taquari. Com certeza, a gente vai ter muita informação para passar, falar sobre o significado de tudo isso e até sobre esse cenário aí que logo na sequência a gente também já vai apresentar para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha pelo YouTube e no Facebook, deve estar se perguntando, afinal de contas, né, que cenário é esse, que simbologia toda nós temos aí sobre essa mesa. Mas isso fica para um pouco mais adiante. Seguimos contigo, Helena. Boa tarde a todos os ouvintes e os demais que estão presentes. Então, eu, como sou agricultora, para nós até é uma honra, né, Arroio do Meio ser espaço para essa romaria que foi tão devastada, o município e a região, e a gente que também participa sempre de outras romarias, então esse ano é meio mais curto, a gente não precisa viajar tão longe, mas, enfim, então é uma honra participar e fazer parte, né, da preparação. E assim, né, Helena, obrigada por aceitar esse convite e poder acolher, né, a todos esses romeiros, essas romeiras que vêm de vários lugares, de vários cantos aqui do nosso estado. Seguimos? Boa tarde, Marlise, a todos os colegas aqui e também os ouvintes da Rádio Integração. É uma alegria poder participar aqui. E estamos aí para mais esse desafio da organização da Romaria da Terra, que sempre para nós é um momento muito forte, e agora aqui na nossa diocese, um momento de
Agora estamos poucos dias da realização da Romaria. Estamos aí hoje numa reunião importante de preparação. Então, com certeza vai ser uma Romaria que vai trazer muita força e muita esperança para o povo. Com certeza, e é isso que a gente precisa, né? Que a nossa comunidade precisa. Ela está mostrando a força, né, dessa mobilização, dessa resiliência, e a gente sabe o quanto esse espírito de união, né, esse espírito comunitário, ele também faz parte aí da característica da nossa região. Então, para a gente iniciar o programa, como nós temos todo esse cenário, né, posto aqui, com toda essa simbologia, eu vou pedir que algum dos nossos convidados aí fale um pouco desse cenário que nós temos aqui, né, dessa simbologia, por que isso é tão significativo e fala tanto desse evento. Então, aqui a gente tem um cenário que fala muito, né? Eu acho que os símbolos da Romaria da Terra, ali está a cruz da Romaria, né, que sempre acompanha, uma miniatura, normalmente é uma cruz bem grande, né, que acompanha a Romaria. O círio, que é essa vela grande, aí está a bandeira da CPT, o banner também bem grande aqui, que simboliza o cartaz da Romaria, que tem todo um significado, e também alguns símbolos aqui, né? Esse barco, a santa aqui, foi encontrada aqui, acho que depois o padre pode destacar melhor, né? Mas também a missão Sementes da Solidariedade com as sementes, aqui tem um trabalho também que foi muito forte durante as enchentes, de visita aos agricultores que foram atingidos pelas enchentes. Inclusive, foi um dos motivadores da importância de realizar uma Romaria da Terra nessa região, em função do que se viu e do que se vivenciou aqui. O chapéu de palha também, né, que é do povo da roça, mas também da cidade. Então, alguns dos cenários também encontrados aí na lama, na beira do rio, né. Com certeza, né? Falando dessa simbologia, ela fala muito de cada um de nós, né? Cada um de nós, de alguma forma, se identifica com o que está posto aqui. E desde já a gente vinha conversando também fora do ar sobre isso, que todas as pessoas se sintam desde já convidadas para esse grande momento, né? Que vai ser no dia, a gente já vai falando sobre isso ao longo do programa, mas eu quero ir reforçando. Dia 4 de março de 2025, terça-feira de carnaval, aqui em Arroio do Meio. Então, desde já fica o convite para que as pessoas todas se sintam convidadas para, de alguma forma, participar. Mas, como a gente gosta muito de história, eu acho que os nossos ouvintes também gostam de saber um pouco dessa história, dessa trajetória. Já estamos aí nos preparativos, né, da 47ª Romaria. Queria que nós falássemos um pouco sobre isso, assim, um pouco dessa história, aonde começou, né, o que significa exatamente uma romaria, né? Se um dos nossos convidados pudesse falar um pouco sobre isso. Então, a romaria é, antes de tudo, uma peregrinação. O nome romaria vem da peregrinação a Roma, que foi toda a marca da Idade Média na Europa. Nós não vamos a Roma, mas significa ir a algum lugar referencial, algum lugar sagrado. Mas também a peregrinação recorda a condição da humanidade que é peregrina, que é caminhante, que é nômade. A humanidade tem um DNA nômade. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que a primeira experiência de estabilidade, de estar fixo num lugar, é a experiência da morte, né? Que não pode mais se mover, não pode mais caminhar em busca da terra sem males, como diziam os indígenas, os povos nativos da América do Sul. Mas aqui, em relação à Romaria da Terra, ela começa a ocorrer no Rio Grande do Sul em 1978, que foi um ano celebrado como ano dos mártires do Brasil. E, por coincidência, em 1978 se relembrava 222 anos da morte de Sepete Araju, o líder guarani das missões do Rio Grande do Sul, que foi numa terça-feira de carnaval. Então, desde então, a Romaria da Terra no Rio Grande do Sul ocorre sempre na data móvel da terça-feira de carnaval.
trazendo tanto a memória dos povos originários, no caso o povo Guarani, na sua luta pelo território, mas também pelo reconhecimento de sua identidade, de sua especificidade enquanto povo sujeito de direitos. E no Rio Grande do Sul, por muito tempo, ela veio ligada à luta agrária, à luta por um pedaço de terra. Mas sempre os temas de cada ano e em cada lugar também dialogaram com outras questões emergentes na vida da população do Rio Grande do Sul. E esse ano, então, dada a situação específica de Arroio do Meio, quer trazer a questão da Terra enquanto planeta, enquanto nossa mãe e nossa irmã. Por isso, cuidar da Terra e reconstruir aquilo que foi devastado, né, aparentemente pelas águas, né, mas que é uma consequência do descuido e da agressão global que nós estamos perpetrando contra a natureza. Bem, sobre isso nós falaremos mais adiante. Não, eu acho que é bem importante trazer um pouco dessa história, porque para muitos certamente pode ser uma curiosidade, mas é importante que a gente se situe nesse contexto para entender um pouco mais da Romaria, um pouco mais desses temas, inclusive, que cada Romaria traz, e para que cada um de nós se sinta parte disso, né? Eu gostaria de reforçar isso, para que as pessoas se sintam convidadas, se sintam comprometidas também com esse tema, que é tão caro a todos nós, né? Que as pessoas se sintam engajadas nesse movimento e possam, de alguma forma, também dar a sua contribuição. E acho que é sobre isso também que a gente quer conversar, Padre Afonso. E eu queria também, se a gente pudesse falar um pouco mais dessa simbologia associada a essa história da Romaria. Quer dizer, a gente tem hoje um tema voltado também ligado a esse contexto que a gente vivenciou, mas talvez em outras Romarias a simbologia era outra. Ou a gente sempre tem alguns pontos que são fortes, que são marcantes, e vai mudando de acordo com o local, com o momento que a igreja e a comunidade, enfim, está vivendo. É isso aí, né? Alguns símbolos são permanentes, né, Maurício? A cruz, como o Maurício lembrou, a cruz da Romaria, né, que acompanha as Romarias já desde o começo, né, a grande vela, né, o Círio Pascal, como a luz, como o símbolo do Cristo ressuscitado que acompanha a nossa vida, a luta dos trabalhadores, né? E depois os outros símbolos eles vão se adaptando também ao tema da Romaria, especialmente, né? Ao longo da história a gente teve Romarias com diferentes temas, né? O Dom Itaci lembrava que no começo mais ligada à questão agrária mesmo, né? A luta pela terra, ligado à reforma agrária, e depois foi se abrindo e ampliando também para temas ligados à agroecologia, à produção da alimentação saudável, a questão das mulheres, a questão ambiental, também já várias romarias trataram desse tema, né? Então, a cada romaria, a simbologia vai se adaptando também ao tema e ao próprio local onde acontece a romaria. Eu acho que a partir disso também vão sendo inseridas novas organizações, né? Eu acho que é importante isso, Helena. De que forma, assim, em que momento o movimento das mulheres também se sentiu e abraçando essa ideia, se sentiu convidado para abraçar essa ideia, né? A própria parte, né, esse grupo da ecologia também, porque isso mostra realmente o quanto a Romaria é sempre atual. Principalmente nesse, então, né, pelo evento, o clima que a gente está passando, né, então, assim, está sendo afetado bastante. Então, essa é uma luta dentro da parte, a gente trabalha agroecológico, né, a luta importante, a preservação, plantar árvores, enfim, então isso acho que é um tema assim que veio bem agora para essa romaria que a gente viu pela devastação que teve, né? Então, até pelo desmoronamento de interior, o pessoal foi afetado bastante. Então, o tema veio em prol, né? Então,
E as mulheres se sentem, como elas sempre lutam por essas causas, em todas as causas. Eu lembro, há 20 anos, tinha uma romaria em Cruzeiro, que era sobre os agrotóxicos, né, os efeitos, malefícios que teve. Então, assim, são temas muito importantes porque sempre está dentro da alimentação, né, em tudo. Acho que isso é muito relevante que seja dito, porque me parece assim que toda essa organização, essa mobilização tem justamente esse objetivo, né, de trazer para esse movimento, para esse evento, toda a comunidade, toda a sociedade, e que cada um, como a gente dizia, realmente se sinta convidado. Eu acho que uma coisa que as pessoas normalmente se perguntam, onde que é o Santuário da Romaria da Terra, porque as romarias em geral têm um local fixo e um santuário, e a gente sempre tem dito que o Santuário da Romaria da Terra é a terra, e ela acontece onde existe um sinal claro de ameaça à vida, ou um sinal também de esperança. E aqui, no caso, no Vale do Taquari, a vida toda sentiu, né? Então, eu acho que a vinda daqui para cá, da Romaria, estar acontecendo nesse lugar, é um sinal, acontecendo numa região onde a vida realmente se sentiu muito, sofreu muito, e a Romaria vem para cá para abraçar e prestar essa solidariedade e, como cristãos, dizer, estamos caminhando com vocês. Olha, e essa pergunta eu nem tinha feito, né? Eu nem tinha, né? Olha que interessante, né? Essa tua colocação foi uma provocação que realmente agora, né, pensando, eu não tinha, a gente nem sempre tem a compreensão de tudo que envolve. Então, essa forma como vocês estão conseguindo traduzir esse momento, né, faz muita diferença para que as pessoas, de fato, entendam, né, do que nós estamos falando. Então, tem um detalhe que é relevante em relação a esta Romaria da Terra. É o primeiro encontro da Igreja do Rio Grande do Sul, ou das igrejas do Rio Grande do Sul, depois das enchentes do ano passado. E é um encontro da igreja que foi solidária desde longe com a igreja que sofreu mais de perto na sua própria carne, na sua propriedade, e na sua família, na sua vizinhança, os efeitos dessa tragédia. Então, nós pretendemos que esse ano seja um encontro de fé e de agradecimento, porque se a gente tem a memória daquelas imagens que quem viveu longe apenas viu através dos meios de comunicação, aquelas imagens apavorantes da destruição e da dor, também tem 1000 imagens de pessoas que se mobilizaram de onde a gente nunca esperava. Eu estive há 10 dias no interior de Alagoas, e lá eu encontrei um colega padre do interior de Pernambuco, da região seca de Pernambuco. E ele foi um dos primeiros, né, logo no início, logo depois das enchentes de maio, ainda no dia 2, que me telefonou lá do interior de Pernambuco dizendo como eu posso fazer chegar a ajuda do meu povo aqui da paróquia para vocês aí no Rio Grande do Sul. Então, claro que estes não virão à Romaria, mas os solidários, os voluntários, aqueles que se fizeram próximos aqui do Rio Grande do Sul, têm uma oportunidade de vir encontrar com aqueles e aquelas de quem se fizeram próximos durante esse ano passado e em outros momentos. E falar sobre isso, cada um de nós tem a sua vivência, tem a sua história, né? E a gente sabe o quanto as comunidades foram solidárias. E não sei se caberia perguntar ou falar sobre, não sei se é o termo lição, né? Mas a gente sabe que essas enchentes, né, essas calamidades, enfim, trazem, digamos assim, na organização, na mente das pessoas, algo diferente. Né? Talvez um momento diferente que a gente esteja vivendo, e esse olhar um para o outro, olhar para a Mãe Terra, para a Mãe Natureza, e tentar entender esses significados que estão nos sendo passados. Né? E eu acredito que a Romaria da Terra também quer trazer isto
para as pessoas que vão participar ou de alguma forma estão se envolvendo nisso. A gente poderia falar sobre isso? Sim, com certeza, Marlise. Todas as vivências que a gente tem é sempre importante a gente tirar lições. E normalmente a gente aprende mais, né, na dor e no sofrimento, com as situações difíceis, do que às vezes com as coisas boas ou agradáveis, né? Então, toda essa experiência das enchentes que nós vivemos aqui, né, desde 20, 23 e 24, elas também são experiências que nos devem ajudar a gente crescer, a gente tirar lições, a gente pensar sobre isso. O que está significando isso, né, para nós? A gente sempre teve enchentes menores, um pouco maiores, mas não nessa proporção e nessa sequência, né? Agora de 2020 para cá. Então, por um lado, creio que uma grande lição é essa dimensão da solidariedade e da partilha, né, que quer ser uma grande celebração, como o bispo lembrava, né? Toda essa solidariedade, essa partilha que nós vivenciamos, e foi tão forte ao longo das enchentes e no pós-enchentes, né, que isso não seja uma atitude só na tragédia, ou só nesse momento isolada, né? Mas que seja permanente. Eu acho que essa é uma grande lição que a gente precisa aprender, né, que deve fazer parte da nossa vida, essa dimensão da solidariedade entre as pessoas. E aí, trazendo para o tema também da Romaria, com a nossa casa comum. A gente lembrava um pouco isso nas discussões agora do tema também, aprofundando o tema, né? Creio que a Romaria ela traz essa dimensão profética também, né? Com o tema do cuidar da casa comum, reconstruir e cuidar da casa comum, traz essa dimensão da solidariedade também com a casa comum. E quando a gente fala em casa comum, a gente fala, né, do planeta, né, fala da Mãe Terra, fala do conjunto, né, ou às vezes quando a gente fala da natureza, né, mas que nós somos parte dessa natureza, né? Não é a casa comum, o meio ambiente que está lá fora e nós estamos aqui fora. Não, nós somos parte dessa natureza, né, desse meio ambiente, dessa casa comum. Então, a gente precisa pensar, né, hoje como nós tratamos, né, a nossa Mãe Terra ou a nossa casa comum, da qual nós fazemos parte. Então, toda essa dimensão também da solidariedade, do cuidado, que nós precisamos ter, porque as enchentes, elas, como o Dom Itaci lembrava antes, são consequência também, né, de toda uma situação histórica, né, de destruição, de maus tratos com a nossa casa comum, nosso meio ambiente. Então, essa dimensão da solidariedade também que precisamos ter com a nossa casa comum, com o nosso ambiente. E eu tenho visto assim, a gente tem acho que isso está muito claro, né, o quanto as igrejas, elas também estão se aproximando e vice-versa das comunidades, né? Me parece que é um movimento e ele acaba sendo tão, vamos dizer assim, tão espontâneo, mas a partir dessa situação em que as pessoas também se colocam, têm essa sensibilidade de se colocarem umas no lugar das outras, né? Então, isso mobiliza, isso dá força, isso dá energia, isso dá coragem. E a gente falava antes, o bispo falava, né, desse contato aí, desse seu colega, padre, a gente poderia hoje perguntar qual é a expectativa, ou de onde vêm os romeiros que virão aqui para Arroio do Meio no dia 4 de março? A comissão já sabe, já se tem ideia de quantos virão, de onde virão, como virão? Eu queria ainda destacar um pouco, se me permite, sobre as lições. Eu acho que claro. É importante destacar que a Romaria da Terra quer fazer a reflexão, como o Padre Afonso destacou, quer trazer o tema, né, das mudanças climáticas, quer fazer essa reflexão para mostrar que a situação que aconteceu, ela foi um evento e é efeito de toda uma intervenção que a humanidade tem sobre a natureza. Então, as consequências das mudanças climáticas, à luz da Laudato Si, que é aquela encíclica do Papa Francisco que nos chama para cuidar da casa comum, e também da campanha da fraternidade, que vai refletir sobre
a questão da ecologia integral, né? O que é a ecologia integral, né? Compreensão do todo. E acho que das lições de solidariedade, a Helena está com uma camiseta muito bonita aqui, da missão, Mostra a camiseta. Da missão Sementes de Solidariedade, que foi uma das ações mais significativas aqui da nossa região, onde a igreja da nossa diocese, a Pastoral da Terra, a Caritas e um conjunto de outras organizações se somaram para visitar os agricultores. Mas virão romeiros e romeiras de todos os rincões do nosso Rio Grande do Sul, toda a nossa diocese e de todo o Rio Grande do Sul. Então, essa é a expectativa, né? E já se sabe, já tem expectativa de quantos virão. Helena, não sei se é sobre isso. Esperamos muitos, como a gente também vai ir em outros lugares, né? Então, a perspectiva é esperar 10, 15, 20, sei lá quantos, né? Mas os que vierem são bem-vindos. Mas a questão da semente da missão, eu tenho um fato, assim, nos primeiros tempos que a gente ia, então, lá para Altro Filho, nessas reuniões, esses estudos que teve, aí voltando, aí o Padre Alfonso disse, eu acho que nós vamos ter que fazer a Romaria da Terra, será, não sei o que vá. Aí começou a ideia. E, no fim, parecia que não ia sair, mas, no fim, eu acho que deu certo. Né? É que, assim, aquele primeiro momento, às vezes, é tão impactante, né? Ai, vamos fazer aqui em Arroio do Meio, vamos nos habilitar a fazer, mas o que isso significa? Será que a gente vai dar conta? Né? Então, eu imagino que é sempre esse primeiro impacto, né? Bom, eu me imaginei bem difícil, quer dizer, é ainda difícil, mas, assim, como vai ser? Porque a gente que participa de outros, assim como romeiros, né? Disse, mas é muito detalhe, quem faz isso, aquilo, mas eu acho que com o conjunto de ideias e aí dá para fazer algumas coisas. Com certeza. Sim, a expectativa, como eu dizia, é de que sejam entre 10 e 20 mil pessoas. Evidentemente que o peso da organização cabe em grande parte aos organismos e à Igreja Católica de Arroio do Meio. Mas é uma promoção, a Romaria da Terra é uma promoção conjunta da Diocese de Santa Cruz do Sul, com as demais dioceses do Rio Grande do Sul, com o apoio das demais dioceses, e também com a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, puxando à frente. Mas eu gostei também da sua questão sobre as lições. Eu posso partilhar 2 lições pessoais. A primeira é que nós somos capazes de extrair forças da nossa própria fraqueza, como diz a palavra de Deus. Desde aquela senhora que ficou com o bebê de colo em cima do telhado da casa e olhando para o bebê, o apertava contra si mesma e a casa balançando e o bebê sorrindo quanto mais a mãe o aconchegava no próprio corpo. Esse sorriso do bebê é que deu esperança e força para ela não cair, não abandonar, né, o barco da vida. Isso nos lembra também um outro ditado que é do povo africano, que gente simples, em lugares insignificantes, fazendo pequenas coisas, provoca grandes mudanças. É extrair força da nossa, quando a gente pensa que não tem mais. E a segunda lição é que, gente, tudo neste mundo está interligado. O que a gente faz com a terra está fazendo com a gente mesmo. E aí vem a memória dos povos originários, particularmente do cacique Seattle, que em 1854, nos Estados Unidos, dizia aos imigrantes brancos que chegavam tomando a terra: o ser humano não é dono da terra, a terra não pertence ao ser humano, é o ser humano que pertence à terra. Se a gente gospe na terra, estamos cuspindo no rosto dos nossos filhos. E toda agressão que hoje se faz à terra, amanhã a terra devolve para nós, porque estamos agredindo a nós mesmos. Isso significa, então, que nós precisamos, devagar, mas com urgência também, mudar uma visão que nós temos do planeta, como se fosse uma fonte de recursos que a gente pode retirar e explorar sem medida.
A terra não é fonte de recursos, a terra é um organismo vivo do qual nós fazemos parte. Daí a ética, o princípio do cuidado. É claro que nós vivemos da terra, mas se nós a matamos, estamos matando desde agora nossos irmãos e irmãs e matando as gerações futuras. Talvez alguns se assustem, mas há pensadores que hoje não projetam nada para além do ano 2050, porque prevêem, se nada mudar, que até 2050 teremos uma tragédia que vai eliminar grande parte da humanidade assim como estamos. É claro que eu não posso, essa lição eu não posso assumir sozinho, mas eu não estou fora, dispensado de aprender essa lição e me engajar no cuidado da terra, naquilo que está ao meu alcance. Olha que reflexão importante, né? Então, que bom que a gente tem aqui pessoas que estão refletindo sobre isso, tem esse grupo que está fazendo todo esse trabalho e que a gente pode também compartilhar isso com quem nos acompanha, né? Eu acho que é um momento realmente especial que a gente está vivendo e que a gente consiga se engajar, justamente assim para que essas previsões aí não se confirmem, né? Porque a gente quer realmente poder trabalhar e poder fortalecer aí a humanidade nesse planeta, nesse universo aí que a gente vive. Antes de a gente chamar os apoios, eu queria que o padre, que o bispo, bispo Dom Itacir, falasse um pouco sobre algo que me chamou muito a atenção quando eu li um pouco sobre a Romaria, falando então do seu cajado, é assim que a gente diz? O cajado, o báculo. Eu até apresentaria isso como uma certa curiosidade, né, se o bispo permitir, mas talvez seja muito mais do que isso, né? Então, por favor, compartilhe aí com os nossos ouvintes, com os nossos convidados, antes da gente chamar o nosso intervalo. Muito brevemente, fim do mês de abril, eu já havia dado a minha resposta, embora não fosse pública, aceitando a indicação do Papa para assumir a Diocese de Santa Cruz. E como vocês sabem, o báculo é o símbolo, o signo do cuidado pastoral de uma diocese, de uma parcela do povo de Deus. E, em grande parte, às vezes, ele é um símbolo que não está muito ligado às situações concretas. A gente compra numa das lojas e pronto, como a gente faz com outros símbolos. E eu pensei, enquanto sozinho, que não podia revelar a ninguém a minha resposta, e a enchente, né, agredindo, ferindo todo esse povo, eu pensei, meu Deus, o que Deus está pedindo de mim nessa situação. E aí eu comecei a imaginar o que eu posso fazer. Eu tinha que providenciar o báculo e eu disse, bom, eu quero carregar a memória desse sofrimento e dessa capacidade de solidariedade por onde eu for no meu ministério episcopal. E aí que eu busquei nos diversos lugares e acabei vindo aqui a Arroio do Meio, aqui na cidade, junto ao Centro Social Tiradentes, né, onde eu encontrei uma viga de madeira que eu levei, com a ajuda do Padre Décio, nós serramos isso e eu levei. E aí um amigo de Santa Catarina, que não é artesão, mas ele disse, eu quero fazer esse báculo. E, bom, em poucos dias me entregou esse que me acompanha. Então eu tenho presente tanto aquilo que atingiu e feriu o povo do Vale do Taquari e do Rio Pardo, como também a memória dessa superação em gesto de solidariedade e de reconstrução desse povo. Obrigada por compartilhar isso com a gente, né? Certamente de muito significado, né? De uma construção e de grande, né? Eu acho que de grande referência aí para o seu bispado, é assim que a gente diz, né? Alain, chamamos os nossos apoios então e voltamos logo em seguida. Fiquem conosco que depois dos nossos apoios nós vamos voltar logo depois dos apoios e já vamos falar de toda a programação da Romaria da Terra do dia 4 de março aqui em Arroio do Meio. A primeira do seu rádio. Integração FM.
Amiga, olha que embalagem linda do lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Empresa de Transportes Irmãos Tchê. Tradição, segurança e conforto. Há 50 anos, em Arroio do Meio. Servindo seus clientes e amigos. Escolha o destino e nós levamos você. Com veículos licenciados, segurados e revisados, segundo as normas vigentes de trânsito. Com condutores responsáveis e experientes. Nos contate pelos telefones 519-9866-8131 e 51-3716-1377. Ou acesse nossas plataformas no Instagram e no Facebook. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Reconstruir e cuidar da casa comum. Reconstruir e cuidar da casa comum. Com fé e esperança e solidariedade, fé e esperança e solidariedade, reconstruir e cuidar da casa comum, reconstruir e cuidar da casa comum. Com fé e esperança e solidariedade, com fé e esperança e solidariedade. Muito bem, dessa forma estamos voltando aí ao nosso 105º programa, Momento do Turismo no Vale, com esse belo refrão, né, dessa canção que tanto diz também sobre o tema, né, da 47ª Romaria da Terra, e a gente já percebeu que vai ter muita alegria, vai ter muita música, né, nesse evento, nessa programação do dia 4 de março. Então, acho que podemos já de imediato falar dessa programação, né, da acolhida, enfim, de todos os detalhes aí envolvendo essa atividade, esse evento no dia 4 de março. Quem começa? Eu vou começar, Marlise. Vai lá. Eu vou começar... Como anfitrião aqui, né? Com certeza. E vou começar aqui pelo seminário, onde nós estamos, aqui no Seminário Sagrado Coração de Jesus. E a Romaria vai começar aqui, no seminário. Especialmente por todo o significado que esse lugar aqui teve, né? Especialmente nas enchentes e no pós-enchentes.
né, a importância que teve o seminário aqui para Arroio do Meio e para toda a nossa região aqui do Vale do Taquari. Então, foi um lugar muito importante, esse espaço para apoio, para acolhida, né, das pessoas, como apoio. O nosso campinho aqui, onde será a concentração da saída, né, foi o lugar do pouso dos helicópteros por muito tempo. Né, a casa aqui, o seminário, como acolhida, né, das pessoas desabrigadas, depois a acolhida dos voluntários, que foram centenas e centenas de voluntários que vinham de fora, a cozinha solidária, né, que fez milhares e milhares de marmitas, né, hoje ainda continua abrigando um grupo do Exército, né, que cuida da ponte, né, 23 pessoas, né, do Exército, né, que estão aqui. Então, todo o significado que teve esta casa, aqui, esse seminário, então será o lugar de acolhida dos romeiros que vão chegando, como Maurício lembrava, de todos os cantos do nosso Rio Grande. Então, aqui serão acolhidos, né, os romeiros que vêm de carro e que vêm de ônibus, né, nas excursões. Né, muitos já chegam cedo da manhã, né, às vezes se perde um pouco no horário, então a partir das 6 horas, 6 e pouco, já começa a chegar os primeiros ônibus. Então, aqui será oferecido um lanche, né, um café, né, para os romeiros que vêm, um café com banana, com pão, com bolacha, com cuca, né, que está sendo preparado com muito carinho, então, para receber aqui os romeiros na sua chegada e na sua acolhida aqui nessa casa. Isso a gente está falando a partir de que horas? A partir das 6 da manhã já? O pessoal começa a chegar cedo, já às vezes quem sai de noite, né, se perde um pouco no horário, né, programa um tanto de viagem, às vezes chega um pouco antes, né? Então já cedo da manhã o pessoal começa a chegar já para a Romaria. E aí, e com esse belo café da manhã que vai ser, né, vai ser oferecido agora, eu acho que vai ter gente que vem mais cedo ainda, né? Exatamente, e a equipe tem uma equipe muito boa aí de jovens que vão às 6 da manhã já estar nos principais acessos aí orientando a chegada. Então, a partir das 7h30 um café da manhã, uma água fresca, um chimarrão gostoso, um momento de abertura a partir das 8h30 e a previsão de início da caminhada, que a gente diz a celebração que já começa na caminhada às 9 horas, né? E aí segue uma programação. Então, a ideia, assim, vai ter esse momento inicial de recepção, de acolhida, de abertura, né? De abertura e depois a caminhada. A caminhada, porque quando a gente fala de romaria, né? Tem que ter caminhada. A caminhada e é um ponto forte, né? Eu acho que é um ponto, e até o próprio trajeto aí certamente foi pensado também para ter esse significado. A caminhada é o ponto alto da romaria, né? Romaria é caminhada, é peregrinar, né? Então a caminhada é o ponto alto da romaria, o ponto forte, né? Então a caminhada aqui para a nossa audiência, né, que está nos acompanhando, que é de Arroio do Meio e as proximidades aqui na região, ela será de 2,5 km, bem contadinho. Então, nós vamos seguir aqui do seminário pela Gustavo Winantz, né, a rua lateral ao seminário, até a beira do rio, até a Campos Sales, depois tomamos a Campos Sales, né, passamos aí pela Casa do Peixe, a Comunidade Navegantes, seguimos um pouco adiante, e ali no posto de saúde, dobramos à direita na rua 4 chamada, passamos no posto de saúde, Escola Construindo Saber, depois o campinho conhecido ali, e pela Tranquilo Albertão, e subimos aí pela Visconde do Rio Branco até a praça, né, na Rua Coberta, e praça onde será a concentração. E especialmente nessa caminhada também, a gente está trabalhando muito com a questão simbólica, né? Eu ia perguntar, assim, porque quando a gente fala em romaria, fala em caminhada, você pode fazer um trajeto simplesmente caminhando, né? Mas em função, né, da proposta da romaria, vai ter paradas, o que vai acontecer ao longo desses 2,5 km? Vai ter uma parada, está sendo planejada junto à Comunidade Navegantes. Uma parada, e o momento forte dessa parada será uma homenagem às vítimas, né, das enchentes, e também às vítimas, né, todas
né, vítimas e mártires, né, da luta pela terra e tantas formas, né, que o mundo de hoje faz vítimas. São as guerras, são tantas vítimas que sofrem com essa situação que nós vivemos. Então, ali será uma parada para uma homenagem, uma memória às vítimas, né? E ao longo do trajeto será trabalhado muito forte a questão da simbologia dos cenários, como nós chamamos, né? Então vamos trabalhar com muitos cenários ao longo desse trecho. O principal cenário já é toda a realidade do bairro, principalmente Navegantes, destruído, né, pelas enchentes. Vamos trabalhar com a marca também da altura que chegou a água, né? Isso nós vamos trabalhar bastante, porque as pessoas que vêm de fora não têm ideia até onde foi a água, né? Então vamos fazer uma marcação, todo o trajeto, né, a altura, né, que chegou a água. Depois vamos trazer também para essa caminhada nos cenários, né, o abrigo, né, que abrigou as pessoas, né, a cozinha solidária, né, os que ajudaram nos resgates, né, na primeira hora das pessoas, né, depois também a questão da moradia, né, que é uma grande urgência hoje, né, a questão dos voluntários que vieram ajudar, das doações, do projeto Missão Sementes de Solidariedade. Então, todos esses cenários nós vamos trabalhar muito forte para que as pessoas, passando pelo trajeto da caminhada, possam contemplar ali, né, e vivenciar forte, né, essa experiência toda que foi vivida a partir das enchentes. E ao longo assim dessa caminhada vai ter um momento também acompanhado de música, de oração, de reflexão. Claro, tem o cenário, tem a parada, mas assim ao longo da caminhada também. Sim, toda a caminhada será animada com um carro de som, e animação significa oração, refrões significa canto, música. Sempre trazendo presente este fio condutor que é cuidar e reconstruir. E depois na praça coberta, na rua coberta, nós teremos uma celebração da Eucaristia, uma celebração da missa, com vários bispos presentes. Hoje mesmo o cardeal nosso de Porto Alegre confirmava em princípio a presença dele, aí como praticamente um representante do Papa aqui no meio de nós, né? E vale lembrar que estarão presentes também outras igrejas cristãs, igrejas irmãs, através dos seus pastores e pastoras, porque tanto no sofrimento da tragédia como no socorro dos atingidos, não houve diferença de pertença religiosa. Então, dentro do possível, também várias igrejas estarão representadas nesse momento. E aí estaríamos falando aí já perto do meio-dia, né? Certamente. Sim, né? A celebração da Eucaristia fica prevista aí pelas 10h30, algo um pouquinho mais, um pouquinho menos, de forma que depois tenha o espaço para o almoço partilhado. Essa romaria tem também uma característica, né? Ninguém oferece almoço, não se comercializa almoço em princípio. Então o pessoal traz o seu lanche, o seu farnelo, o seu free stick, né? E compartilha, seja as delegações, as caravanas, seja as famílias, os grupos de amigos. Claro, o comércio local vai ter também a oportunidade de ajudar vendendo aquilo que sabe fazer. E certamente a população, os romeiros vão valorizar e apreciar isso também. Eu até, na medida que vocês iam falando da programação, eu também, assim, fica essa pergunta, né? Certamente isso também está exigindo toda uma mobilização com relação à estrutura de trânsito, a essa orientação, estrutura de banheiros, não sei se vai ter alguma distribuição de água, o que a gente pode passar aí para quem nos acompanha? Então, seguindo a programação um pouquinho, depois do almoço vai ter uma parte ainda, então além do almoço partilhado, logo na sequência vai ter um momento também com música e algumas manifestações, algumas falas temáticas sobre o tema da Romaria, que está previsto
a romaria, ali pelas 15 horas, um momento já de bênção de envio. Se já tiver definido a próxima romaria da terra, normalmente se anuncia também e se faz a bênção de envio. Tem toda uma infraestrutura, a romaria... Que é essa bênção de envio, isso? É uma bênção de envio, é a bênção final da romaria, de retorno, que seria o retorno dos romeiros e romeiras para suas casas, exatamente. Então, mas a romaria em si, ela envolve uma infraestrutura muito grande, então está se prevendo água gratuita para os romeiros, desde o lanche da chegada, tem que pensar também estacionamento, os banheiros. Exatamente, os banheiros, lixeira, enfim, tudo isso que faz parte da infraestrutura. E uma outra infraestrutura também que faz parte, que são bancas também. Então, a gente também, como romaria, propõe também espaço para grupos de agricultores familiares que possam trazer sementes para trocar, alguma coisa que possa vender também, algum suco natural, algum alimento nesse sentido. Então, isso envolve... é a organização que está fazendo esses contatos. Exato. Como é que é isso? Não, porque eu imagino quem está nos acompanhando daqui a pouco teria esse interesse. Eu gostaria de comercializar algum produto. É possível? Não é? A organização já tem isso pensado, estruturado? Não, eu acho assim, a primeira coisa é destacar que a romaria não tem o objetivo comercial. O caráter comercial. Exatamente. Isso. Então, toda alguma venda que possa se fazer na romaria tem a ver normalmente com a romaria, algum grupo, alguma coisa nesse sentido. Isso, então aí os que vão expor ou compartilhar seus produtos estão mais na linha da produção sustentável, da produção comunitária e solidária. Mas como a romaria se faz no ambiente urbano, né, ninguém vai ser proibido de, nos entornos, também exercer sua atividade, não é? Então, até a cidade, nesse ponto, favorece, né, a realização da romaria. Mas, para a infraestrutura, tem aí uma grande colaboração da municipalidade, né, da administração municipal, mas também do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária. Todos esses segmentos da municipalidade já estão comprometidos e nós já antecipamos o agradecimento por todo esse apoio. Da questão das vendas, né? Então, é da agricultura familiar, que fica do lado de cima, na cancha coberta da praça de Arroio do Meio. Então, lá é um espaço que é coberto, caso que chova, né? Então, ao menos já tem esse lado favorável, né? Certo. Não, acho que é importante isso, porque para quem vem, daqui a pouco, muitas pessoas já são romeiras, né? Já sabem como funciona, mas sempre tem gente que vem pela primeira vez, né? E é importante saber como funciona, que estrutura precisa, que a estrutura é oferecida. E também, assim, eu vou pedir para a Helena agora, porque ela me contou antes uma história fora do ar, eu não posso contar ela aqui, né? Mas isso me faz pensar e me faz perguntar, assim, Helena, ou quem quiser responder também, qual é a orientação, qual é a dica para quem participa, talvez pela primeira vez, de uma romaria? Eu pergunto coisas práticas, inclusive, sobre como se vestir, sobre o calçado. Não, porque eu acho que isso pode ser importante até para você ter o conforto, né, de ter um calçado confortável, eu imagino. Claro que o trajeto, a princípio, ele é... Se eu não me engano, eu acho que nós temos tudo estrutura de calçamento, né? Claro, algum comprometido pelas cheias, mas não temos estrada de chão, não, né? Então, a expectativa é sempre de compartilhar, né? Então, a gente vem de uma maneira mais fácil, assim, para tudo que é clima. Se chove, já traz sombrinha, traz sua caneca, porque a água está ali, né? Então, para não precisar também usar plástico, né? Então, como também tem esse lado, a gente visa o melhor do planeta, então vamos fazer cada um sua parte. Cada um trazer a sua caneca ou o seu copo. Assim, então, é uma boa dica. Sua sacola de pano, para não precisar estar carregando sacola para tudo que é lado, e o chapéu, que é importante. Então, e é assim, aquela expectativa assim, de alegria, né? De poder compartilhar e trocar ideias. Enfim, eu acho que a romaria
é aquele rumo que a gente quer seguir na vida, é isso que, né, te faz bem, então é isso, né? Até hoje a gente está sentindo ainda esse problema de as pontes ainda não estão prontas, né? Então a gente tem paciência para certas coisas, eu acho que isso também é importante, né, de refletir. Com certeza. Eu estava olhando, eu acho que nós já estamos quase nos aproximando do final do nosso programa, temos mais alguns minutos, mas eu ainda queria perguntar um pouco, não sei se temos mais alguma coisa da programação em si, para depois a gente falar um pouco sobre o significado dessa romaria para a Diocese, para Arroio do Meio. Sim, em relação a como vir para a romaria, calçado leve, porque para ficar o dia inteiro meio de pé, meio caminhando, roupa leve, né, e boa proteção para o sol, assim nós esperamos. Mas no final da romaria também nós teremos um gesto importante de reconstrução, que é a distribuição de mudas, né? Cada romeira vai poder voltar para casa com uma muda, seja de uma árvore própria da região, uma frutífera ou ornamental. Então, é um gesto importante para a gente cuidar disso, e esse será o nosso compromisso, essa será a penitência, digamos assim, que cada um leva dessa romaria, o sinal de mudança e de conversão. Então, esse é mais um lembrete para esse dia. A gente gosta de falar assim, meio que de um gesto concreto também, sair então dessa, claro, vai ter toda uma programação, vai ter todo um ensinamento, uma cooperação, enfim, mas sempre tem algo concreto que as pessoas levam, elas plantam depois a sua muda, a sua árvore. Isso também vai ajudar a contar a história da romaria. Falando um pouco assim desse significado, seja para a paróquia, seja para a comunidade, seja para a diocese, qual é a expectativa, o que significa essa romaria acontecendo aqui em Arroio do Meio? A romaria vai ser um grande acontecimento, creio que para Arroio do Meio, para o município, como igreja também, para a nossa região do Vale do Taquari. A gente tem dito isso, né? É uma grande manifestação da solidariedade, né? Da igreja principalmente, e uma grande manifestação de solidariedade daqueles que vêm de fora, né? Para nos abraçar, eu tenho dito isso, né? Para dizer coragem, força, vamos reconstruir, vamos em frente. Então, será uma grande manifestação e um grande gesto de solidariedade para nós, para dar força, para nos ajudar, né, para continuar com esperança, com fé, né, tocando a vida e abrindo caminhos de reconstrução. Então, eu tenho dito assim, se o povo vem para nos abraçar, nós temos que estar aqui para receber esse abraço. Então, acho que é uma motivação para a gente vir para a romaria, né? Para vir para a romaria, para a gente receber esse abraço. Recebemos essa visita na nossa casa, que é Arroio do Meio. Então, vai ser muito importante a presença, né, de muita gente de Arroio do Meio, da região do Vale do Taquari aqui, né, para a gente acolher essas visitas que vêm, como nós acolhemos com tanto carinho as pessoas que vinham, né, de fora como voluntários para nos ajudar aqui, que mandaram suas doações, e agora nós queremos receber eles aqui. Então, creio que nesse sentido vai ser um momento muito importante que vai marcar a nossa cidade, nosso município e nossa igreja. Nessa mesma linha do Padre Afonso, é um grande, para a Diocese, é um momento de dizer muito obrigado ao povo gaúcho, né, por tudo aquilo que vocês manifestaram durante esse período difícil. Muito obrigado. A gente não vem aqui para ouvir promessas do bispo, ou promessas de um político, daquilo que vai fazer pela região. Nós viremos para agradecer aquilo que fizeram por nós durante esse tempo. Então, é claro que o povo dessa região está convocado e certamente se fará presente para dizer, de alguma maneira, esse muito obrigado ao povo gaúcho. Olha, esse é o recado, né? Essa é a dica, e a gente fica muito sensibilizado
sensibilizada com essas falas, né? E vendo toda essa mobilização, com certeza será um grande evento e certamente a história de Arroio do Meio, a história da igreja, né, e desse grupo também que está na organização, ela acaba sendo reconstruída, né, e fortificada, né, através dessas atividades, desses eventos. Alguma consideração sobre isso? Não, acho também dizer que, como igreja do Rio Grande do Sul, vai ser um momento forte. O bispo já falava antes, Dom Itacir, né? Um momento mais forte também de, como igreja, dizer para o povo que foi atingido: nós estamos com vocês, conte conosco. Eu acho que essa é a melhor forma que a gente tem de ajudar. Isso foi uma lição também que a gente teve como missão, né, Helena? O Padre Alfonso também acompanhou direto. A coisa mais bonita que foi, antes de entregar alguma coisa, é poder ir de encontro às famílias e dizer: estamos com vocês, conte conosco, caminhar junto. E a Romaria quer fazer isso. Então a missão Sementes de Solidariedade foi muito importante no conjunto de 23 organizações que ajudaram e que também estão junto na coordenação e organização da Romaria para reforçar esse compromisso cristão. Eu até queria compartilhar aí com quem nos acompanha, que a gente teve a oportunidade de acompanhar um pouquinho da reunião aí do grupo que está como é que vocês chamam de grupo ampliado, né? Ampliado, esse grupo que estava reunido, que se reúne, enfim, né, para ver todos os detalhes, e a gente sente essa energia das pessoas, né? Essa alegria, né? Seja através do canto, seja através dos gestos, né? Através das camisetas, né? Eu sempre gosto dessa simbologia do vestir a camiseta, né? A camiseta diz muito da gente, né? A gente vê que vocês estão aí empenhados, né? Estão representando todo um setor, né? Todas as organizações que pretendem aí tornar esse momento, né, tão significativo para toda a comunidade aqui de Arroio do Meio, né, da diocese e também de todo o estado. Bom, a gente já está chegando ao final do nosso programa. Eu vou aqui falar um pouquinho de alguma outra atividade que a gente tem aqui da Agenda do Turismo. Enquanto isso, os convidados podem ir pensando aí numa consideração final, né, para a gente deixar depois no final do nosso programa. Então, esse é o nosso 105º programa, Momento do Turismo no Vale. Hoje estamos aqui no Seminário Sagrado Coração de Jesus de Arroio do Meio, com o tema Romaria da Terra em Arroio do Meio, 47ª edição, reconstruir e cuidar da casa comum com fé, esperança e solidariedade. Esse programa tem o apoio da Anidecor House, da Girando Sol, Empresa de Transportes Irmãos Tché e também do Sicredi Região dos Vales. Eu já vou deixar aqui um convite para o nosso próximo programa, Momento do Turismo no Vale, que vai ser no dia 25, então, de fevereiro. Quando vão estar conosco, então, os proprietários da pousada da Lagoa de Forqueta, o grupo Festerê, também de Forqueta, a guia de turismo Rosemary Teleken Rupental e mais alguns convidados que vão estar com a gente para falarmos, então, também sobre essa forma, né, que Forqueta tem de acolher as pessoas que visitam, né, a comunidade. A Helena também deve saber, deve conhecer, que são as pousadas, e a pousada da Lagoa é uma dessas. Considerações finais, então, eu acho que eu começo. Posso começar contigo? Pode ser. Então, agradecer, Marlise, aí pela oportunidade, e os ouvintes também que vão nos assistir e nos escutar aí no programa, e dizer, desde já, sejam bem-vindos e bem-vindas para a Romaria da Terra. Perfeito. Dia 4 de março, terça-feira de Carnaval, o oficial é das 9 da manhã, 8h30 até as 15 horas, né? 15h30. Então, esse é mais ou menos a programação do dia. Estejam todos convidados e venham participar, que a gente está devolvendo o abraço que foi ganho na época da necessidade. Então, venha para a Romaria da Terra, que Arroio do Meio está esperando todos. E os abraços estão garantidos, né? Isso aí. Com certeza. Com certeza. Vai ter muito abraço, Marlise. Né? Agradecer pela oportunidade desse bate-papo aí no seu programa e também reforçar o convite, né? Vem para Arroio do Meio, venha participar da Romaria. A Romaria é um espaço aberto, né, para acolher todos e todas. Né? Então, será um dia muito especial. Então, para quem puder,
venha participar e ser parte desse grande momento do nosso município, da nossa região, da nossa diocese, do estado do Rio Grande do Sul, 4 de março. A minha palavra é de agradecimento, primeiro, ao Padre Alfonso, ao Padre Décio e a todos os setores de Arroio do Meio que assumiram conosco a preparação desse evento. E a segunda é um convite insistente a você, cidadão de Arroio do Meio e da Redondeza. Nós seremos visitados pelo Rio Grande do Sul no dia 4 de março. E a gente precisa estar em casa para receber essa visita. E a nossa casa, nesse dia 4, é aqui no seminário, na Rua Coberta e na Rua da Romaria da Terra. Esperamos contar com todos vocês. A gente quer, dessa forma, agradecer muito pela disponibilidade, né, dos nossos convidados. Quero agradecer em especial ao Padre Afonso, que intermediou, né, a organização desse, né, para que a gente pudesse estar aqui nesse momento, nesse espaço, e poder também levar essa mensagem, né, essa proposta, esse evento aí para toda a comunidade. Ao bispo Dom Itacir, né, a gente quer agradecer muito por realmente assumir e se identificar, né, com esse momento que a comunidade está vivendo. Sabemos o quanto isso para a comunidade é importante, né? A vocês também muito obrigada. A Helena, né, que nos presenteou aí com o refrão, né, logo na retomada do segundo bloco. Eu acho que isso também é importante, né? O quanto as pessoas se dedicam, né, e colocam também os seus dons, as suas habilidades aí a serviço da comunidade. Dessa forma, Alain, também quero agradecer por estar sempre aí na parte técnica, nos dando apoio, nos dando um suporte. E a você que nos acompanhou, desejamos, então, uma boa tarde, um grande abraço e, novamente, cedendo um convite, dia 4 de março, 47ª Romaria da Terra, aqui em Arroio do Meio. Um grande abraço e até lá.